Salve pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bom pessoal, nessa parte 2 aqui do pós-instalação do Linux Mint 22.1, tá? Na verdade serve para o Mint 22 porque eu não recomendo muito você instalar a versão beta, mas eu estou utilizando aqui a versão beta como exemplo, tá? E aí eu vou mostrar para vocês o meu pós-instalação, que é basicamente a instalação de aplicativos básicos aí, né? Eu vou recomendar alguns que eu não vou instalar, até porque na VM é meio complicado instalar alguns tipos de aplicativos. Mas basicamente, cara, o primeiro passo que eu recomendo vocês fazer é justamente vocês atualizarem aqui o sistema, tá? Nesse caso eu não vou fazer porque tem bastante coisa para fazer aqui de atualização e eu não quero fazer nesse momento, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui a loja de apps para eu já iniciar a instalação de alguns apps aqui que eu acredito que dê para a gente instalar tranquilamente, tá? O primeiro dele é o Goverlay, tá? Esse é o primeiro dos apps que a gente vai instalar aqui para a gente fazer esse vídeo de pós-instalação aqui da maneira mais simpática possível aí para vocês, tá? Então vou clicar aqui em instalar, né? À medida que os apps forem demorando para poder fazer a instalação, eu vou pausando o vídeo, né? Ou fazendo um corte aí para que vocês não precisem estar esperando um longo tempo, tá? Esse aplicativo aqui é bem leve, então ele não vai demorar para fazer essa instalação, tá? Então eu sempre instalo o Goverlay e em seguida do Goverlay eu sempre vou no terminal para poder estar instalando o Wine. Então eu rodo um sudo apt install Wine aqui, tá? Que é para ele estar fazendo aí a instalação da melhor versão disponível para o Linux Mint, tá? Ele está dizendo aqui que não pode fazer o comando porque eu estou instalando um app através da loja. Então vamos aguardar a instalação do Goverlay para que a gente consiga instalar o Wine. Na real, acho que eu vou fazer tudo e depois eu instalo o Wine por último, tá bom? Assim fica mais fácil da gente conseguir seguir aí com o vídeo de forma mais dinâmica para vocês. Ele está finalizando aqui a instalação e aí é só a gente aguardar esse processo. Perfeito, esse aqui ele já instalou, tá gente? Foi bem rapidinho, como eu falei para vocês, demorou menos de 1 minuto aí, menos de 2 minutos. Tá, e eu vou fazer a instalação da Steam. A Steam eu gosto de instalar ela através do apt, tá? Então eu dou um sudo apt install Steam, que daí ele vai baixar a versão ali correta pra gente, né? Que é a versão .deb, a versão disponível no repositório oficial aí do Ubuntu, tá? Aí formando aqui vai fazer download de algumas dependências. Daí é só a gente aguardar esse processo também, tá? Infelizmente a internet na máquina virtual ela tá meio lenta, não sei porquê. Ele não reconheceu a placa Gigabit dessa placa mãe aqui, tá? Não sei também dizer por que não reconheceu, mas o fato é que ele não reconheceu, tá gente? E aí a gente não consegue mostrar um processo mais rápido. Bom pessoal, enquanto ele está fazendo a instalação da Steam, né, eu costumo instalar alguns applets aqui no sistema. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma extensão que eu sempre instalo, que eu já mostrei para vocês no vídeo de customização. Mas tem outras extensões que você pode estar instalando aqui, tá? Mas nesse caso aqui eu vou instalar um applet, então eu venho aqui em adicionar applets, né? Eu venho aqui ó, no menu e eu venho aqui em applets. É para ele estar abrindo essa página de applets aqui. E o que eu costumo adicionar aqui, tá? Eu sempre adiciono CPU, que é para ele colocar um indicador de uso de CPU aqui na barra de ferramentas. Sempre faço isso. E também coloco o de GPU. Eu não vou colocar na VM porque ele não tem GPU para poder monitorar. Não é compatível. Mas eu vou colocar o de CPU. O de CPU eu acredito que ele consiga virtualizar o uso do CPU tranquilo, tá? Caso não der, não tem problema. Vai servir para vocês aprenderem pelo menos como é o processo, tá? Vem aqui gerenciamento e agora eu clico aqui no sinalzinho de mais para adicionar, tá? É importante você também configurar aqui o intervalo de exibição. Ele não deixa você colocar 1 segundo, então ele vai ficar 2 segundos aqui, tá? Vou colocar para mostrar o número de graus inteiro e mostrar a unidade de temperatura. E aí quando ele aparecer aqui, ele vai aparecer a unidade corretamente, tá? Vamos ver se ele já finalizou aqui. Ainda não, está em 80%. Tem alguns applets que dá para você adicionar, além desses também, mas por enquanto a gente vai adicionar somente esse de CPU. O que a gente vai adicionar agora é o Desklets, tá? Os Desklets nada mais é do que o widgets da área de trabalho. Então eu costumo colocar o de CPU, justamente. Tá? Eu acho que é o mais interessante aqui do Linux Mint. Ele é top, eu acho ele incrível esse applet aqui. E aí eu vou estar baixando ele.
e vou adicionar esse applet aqui na área de trabalho. Vou configurar ele para exibir apenas uma coluna. Ele vai mudar aqui. Vou colocar para exibir de forma fina. Intervalo de atualização, vou colocar 1 segundo, tá, gente? E aí é só a gente arrastar esse applet para cá. Outra coisa que eu vou fazer aqui é esconder a decoração do sistema, que é para ele ficar totalmente transparente aí. Se você colocar um plano de fundo muito claro, ele vai dar essa borrada mesmo, não tem problema, tá? O que você pode fazer é usar planos de fundo um pouco mais escuros aí, para estar conseguindo monitorar aí tranquilamente, tá? Então vamos pegar um plano de fundo mais escuro aqui, vou pegar esse daqui, ó. Pronto, isso aqui eu acho que fica bem interessante. E aí tu vai ter um Linux Mint customizado desse jeito aí, tá? E ele consegue monitorar os 4 núcleos aqui, como eu falei para vocês, tá? Aqui no Applets, por incrível que pareça, ele ainda não adicionou na barra. Talvez quando ele reinicializar ele apareça ali, tá? Mas o Applet é normal, às vezes na VM eles não funcionam muito bem. Customização eu não vou mostrar, basicamente isso aqui é o restante aí da customização que eu não mostrei no vídeo anterior. Ó, a Steam ele já está instalando aqui. Então basta a gente aguardar ele finalizar esse processo. Tem alguns apps aqui que eu poderia estar instalando, como por exemplo, eu sempre instalo GIMP, Audacity. Eu sempre instalo também navegador aqui, né, o Google Chrome. Para instalar o Chrome você precisa vir aqui na loja, vir em preferências e habilitar Flatpaks não verificados, tá bom? Que é para ele estar aparecendo aí. O que que você faz? Você atualiza a lista de pacotes. Aguarda a loja atualizar o cache aí dos aplicativos, né? Pode demorar um pouquinho aí, dependendo da sua conexão. Aqui no sistema, por enquanto, não tem muita coisa mais para a gente fazer. A gente já instalou o Goverlay, mas o Goverlay ele não vai funcionar aqui na máquina virtual, tá bom? Ele não vai funcionar aqui. Vou prender a loja aqui no painel. Ah, ele funcionou. Perfeito, galera, ele funcionou. Tá rodando aqui na VM, ó, a 50, 40 FPS ali usando o CPU. Ele não tá usando o GPU, ele tá virtualizando através da CPU. Então o Goverlay tá aqui, ó, funcionando. O gráfico tá horrível porque aqui tá oscilando muito, mas funcionou, por incrível que pareça. E aí eu configuraria o Goverlay da seguinte forma, tá? Eu venho aqui no visual, sempre coloco para ficar no meio. Aqui em métrica eu coloco para mostrar V-Range e temperatura. Aqui também temperatura. Power eu não coloco para mostrar RAM. E coloco para mostrar o core e a frequência da GPU também. Aqui em extra eu habilito somente o FPS e não habilito frame time. Às vezes eu habilito quando eu quero ver se o gráfico do frame time está estável no jogo. Eu acabo habilitando. Então se eu fechar aqui agora o Goverlay e abrir novamente, ele já vai estar aí funcionando aí da forma que eu configurei, ó. Com GPU, hertz da GPU, temperatura, CPU, uso de RAM e o FPS aqui, o frame time aqui embaixo, tá? Então eu tenho aí essa vantagem. Não sei se dá para chamar de vantagem. Eu sempre instalo o VirtualBox, mas como a gente já está no VirtualBox, eu não vou instalar o VirtualBox porque eu teria que habilitar a virtualização lá na máquina virtual. Eu sempre instalo também o Spotify. Então vou instalar aqui o Spotify, só para mostrar para vocês o que mais que eu costumo instalar aqui. Cara, o Office ele vem com o LibreOffice, mas como eu uso pouco, eu acabo usando mais versão web do Office, tá? Mas eu acho que eu instalaria aqui tranquilamente, pessoal, o OnlyOffice. E aí o OnlyOffice, pessoal, eu recomendo instalar a versão Flatpak, porque tu vai acostumar a usar essa versão e é a versão que está disponível para todos os sistemas, tá? Então vamos clicar aqui para instalar. Já instalou a Steam, então a gente pode fechar aqui o terminal por enquanto. O Wine, pessoal, só instala em casos muito específicos, né? Mas aí tu vem aqui, configura a Steam certinho. Ele precisa ainda instalar as atualizações da Steam. O
o áudio já está configurado, não vou precisar mostrar isso para vocês. Eu sempre deixo o volume 20 ou 30 aqui no máximo do microfone para não estourar a entrada, né? Então seleciona aqui, ó, coloca aqui em 20, saído desse 100% mesmo. Isso aqui simulando que eu estou numa máquina real, tá, gente? Mas na verdade não, né? Essas configurações aqui elas não têm tanto efeito assim na prática, né? Que eu não gravo pela máquina virtual, mas aí eu só estou demonstrando para vocês o processo que eu sempre faço aqui na minha máquina. O OnlyOffice está instalado. O OnlyOffice é um pouquinho mais pesado, então ele vai demorar mais para instalar. É super tranquilo aí, mas eu vou abrir ele também, que eu quero mostrar para vocês a aparência do OnlyOffice no Linux. Ela é bem interessante. Aliás, o LibreOffice ele é mais bonito no Linux do que no próprio Windows, tá? No Windows ele é bem esquisito mesmo, tá, gente? Não vou mentir para vocês não. Eu tô aqui com o Windows aqui, ó. Se eu vir aqui em LibreOffice, olha só, eu prefiro o LibreOffice no Linux, tá? Eu não gosto de usar o LibreOffice aqui no Windows. No Windows eu prefiro usar o OnlyOffice, tá? O OnlyOffice eu acho que ele é a opção mais viável, tá? Ele tem uma aparência mais agradável. Eu não tô com ele instalado aqui, mas eu tenho um app que ele é idêntico ao OnlyOffice, assim, tá? Ele se parece muito, que é esse cara aqui, ó. Esse sim, ele é um aplicativo pago. Ó, ele é um aplicativo pago, mas ele tem aí todas as ferramentas, tá? Pode fechar aqui, pode maximizar aqui, eu vou colocar um documento em branco, olha só como que ele é incrível, né? Ele realmente parece muito com o OnlyOffice mesmo, tá, gente? Aí tu pode logar com conta de e-mail aqui, ó, tudo certinho para sincronizar documentos e configurações, tá bom? Então, para quem tá no Windows, essa é uma opção, ele não tem para Linux. Para Linux tu tem o OnlyOffice, que é o que eu vou tentar mostrar aqui nesse vídeo, assim que eu conseguir fazer a instalação, né? Porque ele parece que vai demorar um pouquinho aqui, tá? Eu vou pausar essa parte aqui, quando ele finalizar a gente volta aí para poder mostrar para vocês o restante do processo, beleza? Bom, pessoal, ele já instalou a Steam, tá bom? No caso aqui, precisaria somente abrir, né, e conectar a sua conta aí, sem precisar fazer demais alterações, tá? Eu fechei a loja porque eu tentei instalar o OnlyOffice e ele deu erro de uma licença, tá? Do aplicativo aí, alguma coisa lá com a GPL, e não deixou fazer a instalação, tá bom? Então o OnlyOffice a gente vai pular, tá? Digamos que agora a gente vai baixar o que? O nosso navegador principal, que é obviamente o Google Chrome. Fechou? Aí ele já aparece aqui agora, tá vendo? Quando você tá com esse escudozinho aqui, ele quer dizer que é não verificado, ou seja, ele não é um aplicativo Flatpak que foi aí revisado pela equipe do Linux Mint, tá bom? Só isso, não quer dizer que o aplicativo tem vírus, né, ou que vai danificar seu computador, não, tá, gente? Então aqui a gente clicaria basicamente em instalar e aguardaria ele fazer a instalação aí, né? Esse aplicativo aqui, ele também é um pouquinho pesado, então a gente vai precisar, né, dar um corte aí na gravação para ele poder fazer essa instalação aqui, tá? Caso ele apresentar algum erro, eu vou tentar mostrar para vocês aí, né, o que está acontecendo, mas vamos esperar que dê certo, beleza? Pessoal, eu esperei alguns minutos aqui e ele não quer instalar Flatpak pela loja, tá? Provavelmente deve ser lentidão mesmo da internet da máquina virtual, tá bom? Como eu não fiz as atualizações, isso pode atrapalhar o processo, tá bom? Mas eu não quero fazer atualizações, então eu vou fazer o seguinte, eu vou baixar o .deb no site. Assim a gente vai ter, né, ali uma resposta melhor do sistema, tá? Então vou entrar aqui, acessar Google Chrome aqui, ó, navegador mais rápido e seguro, e vou baixar o .deb. Pronto, simples assim. Aqui a gente consegue fazer a instalação aí tranquila, tá? Outra coisa que eu costumo instalar aqui no Linux é o CPU-X, tá? O CPU-X ele já é mais simples, porque tu pode fazer pelo terminal ou pela loja também, né? No meu caso eu vou fazer pelo terminal, vou dar um sudo apt install, né? CPU-X, coloco o tracinho aqui, ó, pronto. Ele vai fazer o download do aplicativo aí, ó, da versão nativa mesmo, em apt, né, em .deb aí, que é a versão padrão aí do sistema, pacote padrão, tá? Ele já fez o download do Google Chrome, aparentemente, pelo menos. Vamos verificar. Ah, não fez ainda não, a barrinha ainda está correndo, tá? Então significa que ainda não baixou, tá, gente? Falta aí cerca de 2 minutos. E para você ver, pessoal, a diferença, né? Olha só, o Big também tá a mesma coisa, tá muito lento, tá para
para baixar na máquina virtual. Mas o Elementar não tive esse problema, nem o Nobara e nem o Fedora, cara, para fazer download na máquina virtual. Ambos reconheceram a placa de 1 GB do meu PC, tá? Que é o que eu tenho aqui, né? Que é uma placa bem rápida, inclusive, tá, gente? Posso até mostrar aqui para vocês, ó. Eu vim aqui em rede, exibir conexões de rede. Eu venho aqui, ó, configuração, propriedades. Na verdade, clica aqui, né? E vem em status, ó, 1 GB, né? Ela é uma placa muito rápida para baixar coisas da internet, né? E aí, né, infelizmente, a gente tá com esse probleminha aí. Algumas distros está acontecendo isso. O Mint é um dos casos, tá? Que ele não tá reconhecendo aí a minha placa gigabit na máquina virtual. Talvez eu precise ativar algo, mas eu nunca precisei. O que me é estranho, tá? Por um momento, tá, gente? Ó, o CPU-X já foi instalado. Já posso executar ele aqui. Vou executar para mostrar que está funcionando. Prontinho. Perfeito. Aí, ó, instalado, tudo funcionando nas mil maravilhas. Ele está trazendo aqui o kernel 6.8 e está consumindo aqui 1 GB de memória RAM, que é bem pouca coisa, né? Incluindo aqui o próprio, né, Firefox aberto. Tá consumindo pouquíssima memória. Ó, você tira, ele caiu inclusive aqui para 1 GB apenas de consumo dessa memória, tá, gente? Então isso é bem interessante aí também. O Mint, essa versão do Mint, ela tá bem otimizada, apesar de ser uma beta. Eu não senti grande diferença de desempenho entre essa versão e a versão, né, atual, que é a versão stable, que é a 22, né? Mas tá aí, né, uma recomendação interessante para 2025. Inclusive eu vou abrir uma live essa semana aí falando das 3, tá? 3 melhores distribuições para a gente, né, testar em 2025 e até mesmo utilizar como um sistema para produção, né, de conteúdo aqui no YouTube. Mas vai ter algumas ressalvas em relação à compatibilidade de alguns apps e codecs, mas ainda assim são distribuições excelentes para quem quer de fato usar Linux para trabalhar e quer produzir com Linux. Então eu vou mostrar para vocês isso na prática. Eu vou tentar instalar aqui, mesmo que seja no dual boot, para mostrar isso na prática, né? Isso se até lá eu não tiver migrado de volta, né? Porque eu já estou estudando a possibilidade aí de voltar com o Linux como principal para mostrar para vocês que de fato, né, a gente consegue fazer. Atualmente não dá porque, né, o DaVinci Resolve ele tem muitos problemas com Linux, né? E os codecs é muito ruim. Mas eu descobri uma forma aí, né, que dá pra gente trabalhar com o DaVinci Resolve sem perder muito tempo. Com conversão principalmente, porque se você tiver um armazenamento pequeno, cara, não tem jeito. Você vai converter o arquivo ali, um vídeo que você gravou ali. Se você gravar uma gameplay que dá, sei lá, 8, 10 GB, dependendo o tempo dessa gameplay, e tu vai converter isso para rodar para poder editar no DaVinci Resolve, esquece. Não dá, é impossível. Tá, o negócio vai de 8 GB para 18, para 30 GB. Aí é um problema, tá? Então, né, só nos resta mesmo testar na prática, mostrar para vocês como funciona e aí cabe cada um decidir se vale ou não a pena utilizar dessa maneira. Mas eu vou tentar trazer isso para vocês na prática de fato, no meu PC principal, que é para vocês verem que de fato não é falácia, não é invenção, não é algo que eu acho, é algo que realmente acontece e é fato. Então não vai ser o machismo, né, como as pessoas falam. Muitos entram no canal, faz alguns comentários aí falando que muitas das coisas que eu falo não tem embasamento, sendo que eu canso de mostrar em vídeo, canso de abrir live mostrando ali ao vivo, e mesmo assim a galera, elas não acompanham, mas só o fato de ferir, né, porque você acaba apontando alguma distro aí com algum problema, e a pessoa parece que ela toma aquilo pra ela, né, ela se fere com aquilo ali, e acaba tomando as dores, e aí começa a argumentar no comentário, falar, né, que a gente não tem conhecimento, né. Quem conhece o canal de fato, né, pode até comentar aí. Eu tô no canal desde 2017. Comenta aí. Você, se tem alguma pessoa aqui, né, que vai ver esse vídeo, que tá no canal desde 2017, que foi quando eu criei o canal. Eu acredito que não, porque nessa época aí as únicas pessoas que se inscreveram foram os meus amigos pessoais mesmo, meus amigos de escola e tudo mais. Nessa época aí, né, foram aquelas pessoas que estavam no meu dia a dia, que estudaram comigo, né, que fizeram cursos comigo e tudo mais. Mas nessa época eu não tinha público, né? Mas se você está aqui no canal desde 2022, você sabe, eu passei 2022 inteiro usando somente Linux.
Raras vezes eu utilizei o Windows 10 para uma coisa ou outra aqui no canal. Quem está no canal dessa época aí sabe do que eu estou falando e vai poder afirmar, né, aí nos comentários que de fato, né, eu tenho embasamento suficiente prático para falar as coisas que eu falo aqui no canal, ainda que eu não seja um especialista em kernel Linux, um especialista em JavaScript, JavaScript, ainda que eu não seja programador, desenvolvedor, eu tenho muito embasamento prático de usuário, né, para poder falar para vocês quando o sistema ele está funcionando bem ou não. Porque existe uma diferença entre o conceito técnico e o conceito de funcionamento prático. O conceito técnico é como ele foi projetado para funcionar, e o conceito prático é como ele funciona na prática. Ou seja, o conceito técnico só vai valer, né, se o prático falhar. Se o prático falhar, você vai ter que estudar o conceito técnico para tentar fazer com que o conceito prático funcione. Então a galera não entende isso e aí vem nos comentários falar abobrinha, falar que o canal não tem embasamento para falar. Mas isso que eu estou mostrando para vocês aqui, que basicamente para muita gente não tem valia de serventia nenhuma, que é só gravar esse trabalho e mostrar a instalação de uns programas preparando o sistema, isso para muita gente parece bobo, né? Às vezes o cara fica ali 3, 4 horas no terminal fazendo tudo, para ele assistir isso daqui é uma perda de tempo. Só que para a grande massa, para 90% das pessoas que usam desktop, isso aqui é o conhecimento real da coisa. Isso aqui é o que faz a diferença. É o clique, é o teclado funcionar, é o mouse clicar, é o aplicativo ser instalado, é o aplicativo abrir e funcionar. É isso que faz a diferença, não o conceito técnico da coisa. Entende? É basicamente isso. Ele tá faltando aqui um minutinho, né? Vou dar mais um cortezinho nessa cena aqui para a gente conseguir finalizar esse vídeo aqui. Vai faltar alguns apps aqui, mas como eu uso eles em Flatpak, eu não vou conseguir mostrar para vocês. Mas faltaria basicamente aí o OBS, né? Eu já instalei o Overlay, né? Então eu instalaria o OBS, eu instalaria aqui o DaVinci Resolve, o Kdenlive, né? O GIMP, que eu não instalei aqui, né? E instalaria algumas coisinhas a mais aí, que eu não vou nem colocar nessa lista, porque não são tão importantes assim. Mas o básico para você utilizar o sistema agora você já tem, é o Wine, que eu não instalei ainda, também não vou fazer porque vai demorar um pouquinho mais, tá? Mas eu vou, na verdade eu vou executar ele aqui, vou executar o comando aqui para vocês de fato verem aí a instalação do Wine. Sudo apt install Wine, e para baixar inclusive do servidor ele baixa mais rápido, né? Então ele vai instalar até que rápido aqui, tá? Bom, já instalou aqui o Google Chrome, vamos só finalizar a instalação desses dois pacotes e aí o básico para a gente usar o sistema já vai estar pronto. Bom, aqui ele já pediu a nossa senha, tá, gente? Pra gente digitar para poder instalar o app. É só a gente digitar aqui, ó. Bom, pessoal, já instalou aqui os dois aplicativos, né? Instalou aqui, no caso, o Wine e instalou também o navegador. Agora é só a gente rodar um comando aqui pra gente fazer a configuração inicial do Wine. Prontinho, o Wine CFG. E o Google Chrome você pode estar inicializando ele aí também. E tá logando com sua conta, caso vocês, né, use ele conectado a alguma conta. Eu não vou conectar porque eu estou na VM, eu só vou executar para mostrar que está funcionando. E tá aí, tudo perfeito. O navegador está executando aí tranquilamente. Apesar de estar numa VM, não está tão precário assim o desempenho está ok. Só fixar aqui na dock, pronto, perfeito, tá aí. Já meio que preparado o desktop aí para uso mais normal do sistema, tá, gente? Questão de jogos, é interessante instalar o Proton. O Proton QT é importante a gente instalar, eu só não vou mostrar aqui nesse vídeo porque a gente não vai conseguir nem testar, tá bom? Teria que configurar a Steam, aqui ele já está com o Wine na versão aqui, ó, do Windows 10 selecionado, só dar um aplicar aqui e manter a configuração, fechou, pessoal? Galera, é isso aí, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe o seu like se não for inscrito, se inscreva aí no canal e ative o sininho das notificações, beleza? Valeu e até o próximo vídeo.